E se eu te dissesse que existem mortes tão perturbadoras que os historiadores hesitam em documentá-las completamente? Você está prestes a descobrir 7 casos reais onde casais enfrentaram destinos tão cruéis que desafiam nossa compreensão sobre o sofrimento humano. Estas não são lendas urbanas ou histórias inventadas para chocar. São registros históricos autênticos, documentados em arquivos que poucos têm coragem de consultar. Cada caso que você ouvirá hoje foi cuidadosamente verificado através de múltiplas fontes históricas, relatos de testemunhas e documentos oficiais que sobreviveram ao tempo. Se você continuar assistindo, não poderá mais fingir que o amor sempre protege ou que a humanidade possui limites em sua capacidade de crueldade. Estas histórias revelam verdades sobre nossa espécie que preferimos ignorar. Você se reconhecerá na vulnerabilidade destes casais, na forma como o amor os cegou para os perigos ao redor. A pergunta que ficará martelando na sua mente é simples. O que você faria se fosse colocado na mesma situação que eles enfrentaram? A história da humanidade está repleta de registros que preferimos esquecer. Documentos arquivados em bibliotecas empoeiradas, relatos enterrados em jornais antigos, testemunhos que ecoam através dos séculos como gritos abafados. Mas existe uma categoria específica de tragédia que corta mais fundo que qualquer outra. Quando duas pessoas que se amam enfrentam juntas um destino que nem seus piores pesadelos conseguiriam imaginar. O primeiro caso nos transporta para a França do século XVIII, durante o reinado de Luís XV. Marie-Claire Bouchard e seu marido Pierre viviam em uma pequena aldeia próxima a Lyon. Ela era filha de um comerciante próspero. Ele trabalhava como ferreiro. Um casamento por amor, raro para a época, que durava já 8 anos quando tudo desmoronou. A região estava sendo devastada por uma epidemia de peste bubônica que já havia dizimado aldeias inteiras. As autoridades locais, desesperadas para conter o contágio, implementaram medidas extremas que incluíam o isolamento forçado de qualquer pessoa que apresentasse sintomas. Pierre começou a desenvolver febres altas e ínguas inchadas. Marie-Claire, mesmo sabendo do risco, recusou-se a abandonar o marido. Quando os soldados chegaram para levá-los ao lazareto, ela implorou para acompanhá-lo. O que ela não sabia era que aquele lazareto específico havia se tornado mais um matadouro do que um local de tratamento. Os registros paroquiais da época, descobertos apenas no século XX, revelam detalhes que fazem seu sangue gelar. O casal foi trancado em uma cela subterrânea úmida junto com outras dezenas de doentes. Não havia médicos, apenas guardas que jogavam comida podre através das grades uma vez por dia. As condições eram tão desumanas que a maioria morria não da peste, mas de desnutrição e desespero. Pierre, já debilitado pela doença, sucumbiu primeiro, mas Marie-Claire permaneceu viva, trancada com o corpo em decomposição do marido por mais 14 dias. Os registros do padre local, que conseguiu visitar o local semanas depois, descrevem uma cena que o assombrou pelo resto da vida. Marie-Claire havia perdido completamente a razão, conversando com o cadáver de Pierre como se ele ainda estivesse vivo. Ela morreu abraçada ao que restava do corpo do marido, em um estado de demência total causado pelo trauma e pelo horror da situação. O segundo caso nos leva para as águas geladas do Atlântico Norte em 1846. O navio mercante Esperança naufragou durante uma tempestade violenta que durou 3 dias consecutivos. Entre os passageiros estavam Thomas Mackenzie e sua esposa Eleanor, escoceses que emigravam para o Canadá em busca de uma vida melhor. Eles haviam se casado apenas 6 meses antes da viagem, ainda na lua de mel de suas vidas. Quando o navio começou a afundar, Thomas conseguiu colocar Eleanor em um dos poucos botes salva-vidas disponíveis. Ele próprio ficou para trás, seguindo o código de honra marítimo de que mulheres e crianças deviam ser salvas primeiro. Mas o mar tinha outros planos. Uma onda gigantesca virou o bote, jogando Eleanor e outros 12 sobreviventes de volta nas águas mortalmente frias. Thomas, que observava tudo do convés que afundava, tomou uma decisão que selaria o destino de ambos.
Ele se jogou no mar para tentar salvar a esposa. O que se seguiu foi uma luta desesperada contra correntes impossíveis, em água tão fria que a morte por hipotermia era questão de minutos. Testemunhas sobreviventes relataram mais tarde que conseguiram ver Thomas nadando em direção a Eleanor, que já estava inconsciente e sendo levada pelas ondas. O capitão de um navio de resgate que chegou ao local 3 horas depois encontrou os corpos de Thomas e Eleanor flutuando abraçados. O frio havia preservado seus rostos em uma expressão de paz que contrastava brutalmente com a violência de suas mortes. Mas o detalhe que tornou esta tragédia ainda mais perturbadora foi descoberto apenas durante o exame dos corpos. Thomas havia amarrado seu próprio pulso ao de Eleanor com um pedaço de corda, garantindo que morreriam juntos mesmo que perdessem a consciência. A terceira história nos transporta para o Japão feudal do século XVII, durante o período Edo. Takeshi Yamamoto era um samurai de baixo escalão que se apaixonou perdidamente por Yuki, filha de um comerciante. O problema era que ela já estava prometida em casamento para um lorde poderoso da região. Na cultura da época, desobedecer a arranjos matrimoniais estabelecidos pelas famílias era considerado uma desonra que poderia resultar em morte. Os dois jovens, cegos de amor, decidiram fugir juntos para uma região montanhosa distante, onde poderiam viver como camponeses anônimos. Mas foram descobertos e capturados 3 dias depois por samurais enviados pela família de Yuki. O castigo para tal transgressão era claro. Ambos seriam executados publicamente como exemplo para outros que ousassem desafiar as tradições. O que tornou esta execução particularmente cruel foi o método escolhido. Ao invés de uma morte rápida por decapitação, que seria apropriada para um samurai, Takeshi foi forçado a assistir enquanto Yuki era lentamente torturada até a morte. O processo durou horas inteiras, durante as quais ele foi obrigado a permanecer imóvel, amarrado a uma estaca, vendo cada momento da agonia de sua amada. Documentos da época revelam que Takeshi não conseguiu manter sua compostura de samurai. Ele gritou, implorou, ofereceu sua própria vida em troca da misericórdia para Yuki, mas suas súplicas apenas prolongaram o sofrimento dela, pois os executores interpretaram seu desespero como entretenimento. Quando Yuki finalmente morreu, Takeshi havia perdido completamente a sanidade mental. Sua própria execução, que veio em seguida, foi quase um alívio depois do trauma psicológico que havia sofrido. O quarto caso nos leva para a Alemanha nazista de 1943. Ernst Weber era um soldado alemão que se casou com Rebecca, uma mulher judia que havia conseguido esconder sua identidade racial por anos, usando documentos falsos. Eles viveram felizes por 2 anos, até que a verdadeira identidade de Rebecca foi descoberta por um vizinho que a denunciou às autoridades. Quando a Gestapo chegou para prender Rebecca, Ernst tomou uma decisão que selaria o destino de ambos. Ele se declarou publicamente casado com uma judia e se recusou a abandoná-la. Na ideologia nazista, isso o tornava automaticamente um traidor da raça alemã, um crime punível com deportação para os campos de concentração. O casal foi enviado para Bergen-Belsen, onde foram submetidos a experimentos médicos brutais conduzidos por médicos nazistas. Os registros sobreviventes do campo revelam detalhes que testam os limites da compreensão humana sobre crueldade. Ernst e Rebecca foram usados em experimentos sobre resistência à dor, privação de sono extrema e exposição a doenças infecciosas. O aspecto mais perturbador destes experimentos era que eles foram projetados especificamente para casais. Os nazistas queriam estudar como o sofrimento de uma pessoa afetava psicologicamente o parceiro. Ernst foi forçado a assistir enquanto Rebecca era submetida a cirurgias sem anestesia. Rebecca foi obrigada a ver Ernst sendo infectado deliberadamente com tifo e tuberculose. Ambos morreram no campo, mas não antes de passarem meses inteiros em uma agonia que ia muito além do físico. Testemunhas sobreviventes relataram que nos seus últimos dias
Nem Ernst nem Rebecca conseguiam mais reconhecer um ao outro. Tamanho havia sido o dano psicológico causado pelos traumas que presenciaram. A quinta tragédia nos transporta para a Camboja durante o regime do Khmer Vermelho em 1976. Sofia era professora em Phnom Penh e Viriak trabalhava como engenheiro. Eles representavam exatamente o tipo de intelectual urbano que Pol Pot considerava inimigo da revolução agrária que estava implementando. Quando as forças do Khmer Vermelho tomaram a capital, todos os habitantes foram forçados a abandonar suas casas e marchar para campos de trabalho forçado no interior. Sofia e Viriak foram separados durante essa migração forçada, cada um enviado para campos diferentes a centenas de quilômetros de distância. Durante 2 anos, eles não souberam se o outro ainda estava vivo. Sofia foi submetida a trabalho escravo em plantações de arroz, trabalhando 16 horas por dia com uma ração diária de algumas colheres de arroz aguado. Viriak foi enviado para uma mina, onde homens morriam diariamente de exaustão e acidentes. O destino cruel os reuniu novamente em 1978, mas de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Ambos foram acusados de sabotagem por guardas diferentes em campos separados. A sabotagem de Sofia havia sido sorrir enquanto trabalhava, o que foi interpretado como sarcasmo contra o regime. A sabotagem de Viriak foi tentar ajudar um colega ferido, ao invés de continuar trabalhando. Eles foram levados para Tuol Sleng, a prisão central do Khmer Vermelho em Phnom Penh, onde se reencontraram pela primeira vez em 2 anos. Mas o reencontro aconteceu em uma cela de tortura, onde ambos estavam sendo interrogados sobre atividades contra-revolucionárias que nunca haviam cometido. O método de tortura usado pelo Khmer Vermelho era psicológico tanto quanto físico. Sofia e Viriak foram forçados a se acusarem mutuamente de traição. Quando se recusaram, começaram a torturar um na frente do outro. O processo durou semanas, durante as quais cada um foi obrigado a assistir o parceiro sendo brutalmente espancado, queimado com cigarros e submetido a choques elétricos. Registros encontrados após a queda do regime revelam que ambos finalmente cederam às pressões e assinaram confissões falsas, admitindo crimes que nunca cometeram. Mas mesmo isso não foi suficiente. Eles foram executados no pátio da prisão, amarrados um ao outro, forçados a se olhar nos olhos enquanto eram lentamente espancados até a morte com tacos de bambu. O 6º caso nos leva para a Rússia Soviética de 1937, durante os expurgos de Stalin. Dmitry Volkov era um engenheiro ferroviário e sua esposa, Katarina, trabalhava como bibliotecária em Moscou. Eles viviam uma vida simples e discreta, evitando qualquer coisa que pudesse atrair a atenção das autoridades. Mas durante a paranoia extrema dos expurgos stalinistas, ser comum não oferecia proteção alguma. Um colega de trabalho de Dmitry, tentando salvar a própria vida, o denunciou como espião japonês, baseado no fato de que ele possuía um livro sobre engenharia escrito em inglês. Na lógica distorcida da época, qualquer material estrangeiro era considerado evidência de espionagem. Quando a NKVD, a polícia secreta soviética, chegou para prender Dmitry, Katarina tentou defendê-lo, argumentando que o livro havia sido um presente de casamento de um tio que morava na América. Esse erro custou a vida de ambos, pois revelou que a família tinha conexões com o exterior. O casal foi levado para Lubyanka, a prisão mais temida de Moscou, onde foram submetidos a interrogatórios que duravam dias inteiros sem pausa. O método favorito da NKVD era a privação de sono combinada com luz forte constante e ruído ensurdecedor. Prisioneiros eram mantidos acordados por semanas até que suas mentes começassem a se fragmentar. Dmitry e Katarina foram colocados em celas adjacentes onde podiam ouvir, mas não ver, o que acontecia com o outro. Durante os interrogatórios, cada um era forçado a escutar os gritos de dor do parceiro
através das paredes finas. Os interrogadores usavam esses gritos como ferramenta psicológica, pausando as sessões de tortura quando ouviam o prisioneiro na cela ao lado, reagindo ao sofrimento do cônjuge. Documentos desclassificados décadas depois revelaram que ambos foram mantidos vivos por meses inteiros nesse estado de terror psicológico constante. Catarina desenvolveu uma psicose completa, convencida de que as vozes que ouvia eram demônios tentando levá-la para o inferno. Dmitri começou a ter ataques epilépticos causados pelo estresse extremo e pela privação de sono prolongada. Ambos foram eventualmente executados com um tiro na nuca, mas apenas depois de terem suas mentes completamente destruídas pelo processo. Relatórios médicos da época indicam que nos seus últimos dias, nenhum dos dois conseguia mais formar frases coerentes ou reconhecer onde estavam. O sétimo e último caso nos transporta para a Bósnia em 1992, durante os primeiros anos da Guerra Civil que devastou a Iugoslávia. Milos era sérvio e Amira era bósnia muçulmana. Eles haviam se casado em 1988, numa época em que casamentos interétnicos ainda eram aceitos em Sarajevo. Quando a guerra começou, a cidade onde viviam se tornou um campo de batalha dividido por linhas étnicas. Vizinhos que haviam sido amigos por décadas, de repente se transformaram em inimigos mortais, baseado apenas na religião e etnia. Milos e Amira tentaram permanecer neutros, escondendo-se em seu apartamento enquanto a violência explodia ao redor. Mas neutralidade não era uma opção na Guerra da Bósnia. Milícias sérvias descobriram que Milos estava casado com uma muçulmana e o marcaram como traidor. Simultaneamente, milícias bósnias identificaram Amira como esposa de um sérvio, tornando-a automaticamente uma colaboradora inimiga. O casal foi capturado durante uma limpeza étnica que varreu seu bairro em março de 1993. Eles foram levados para um campo de concentração improvisado, instalado em uma escola abandonada nos arredores da cidade. Lá descobriram que não eram os únicos casais mistos capturados. Havia dezenas de outros casais interétnicos que enfrentavam o mesmo destino. O comandante do campo, um ex-professor que havia se radicalizado pela propaganda nacionalista, desenvolveu um método específico de tortura para casais mistos. Ele os forçava a escolher qual dos dois morreria primeiro, argumentando que isso provaria onde estavam suas verdadeiras lealdades étnicas. Casais que se recusavam a escolher eram submetidos a torturas prolongadas até que um cedesse para poupar o sofrimento do outro. Milos e Amira resistiram por semanas, recusando-se a participar dessa escolha impossível. Durante esse período, foram espancados diariamente, privados de comida e forçados a assistir à execução de outros casais que haviam sido capturados junto com eles. O trauma psicológico de ver pessoas que conheciam sendo assassinadas uma por uma os levou à beira da loucura. Testemunhas sobreviventes do campo relataram que Milos passou esses últimos dias conversando com o cadáver de Amira como se ela ainda estivesse viva. Ele foi eventualmente executado, mas apenas depois de ter perdido completamente a capacidade de distinguir realidade de alucinação. Cada uma dessas 7 histórias representa mais do que tragédias individuais. Elas revelam padrões perturbadores sobre a natureza humana que preferimos ignorar. Em cada caso, o amor que unia esses casais se tornou tanto sua força quanto sua vulnerabilidade fatal. O mesmo sentimento que lhes dava razão para viver se transformou na ferramenta que intensificou seu sofrimento. O que todos esses casos compartilham é a forma como circunstâncias históricas específicas criaram situações onde o amor se tornou uma maldição. Marie-Claire e Pierre foram vítimas da ignorância médica e do pânico social. Thomas e Eleanor enfrentaram a fúria incontrolável da natureza. Takeshi e Yuki desafiaram tradições sociais inflexíveis. Ernst e Rebecca foram destruídos pela ideologia racial nazista. Sofia e Vireak
foram esmagados pela Revolução Comunista Radical. Dmitri e Katarina sucumbiram à paranoia política stalinista. Milos e Amira foram consumidos pelo nacionalismo étnico extremo. Mas existe um padrão ainda mais profundo que conecta todas essas tragédias. Em cada caso, as vítimas enfrentaram sistemas de poder que consideravam o amor individual uma ameaça à ordem estabelecida. Seja a ordem médica, social, racial, política ou étnica, todos esses sistemas viam casais unidos como elementos perigosos que precisavam ser eliminados. Esta realização nos força a confrontar uma verdade desconfortável sobre nossa própria época. Os mesmos mecanismos que destruíram esses casais históricos ainda existem hoje, apenas com roupagens diferentes. Intolerância religiosa, preconceito racial, extremismo político, nacionalismo exacerbado, todos continuam operando em nosso mundo contemporâneo. Quando observamos esses casos com o distanciamento que o tempo proporciona, é fácil imaginar que reagiríamos de forma diferente, que seríamos mais corajosos, mais sábios, mais resistentes às pressões sociais que destruíram essas vidas. Mas essa é uma ilusão perigosa. A história nos ensina que pessoas comuns, em circunstâncias extraordinárias, são capazes tanto de heroísmo quanto de covardia, de amor incondicional quanto de traição brutal. O que torna essas histórias verdadeiramente perturbadoras não é apenas a crueldade dos perpetradores, mas nossa capacidade de nos identificar com as vítimas. Cada um desses casais tomou decisões que parecem lógicas dentro do contexto de suas épocas e circunstâncias. Eles agiram motivados pelo mesmo amor, esperança e desejo de proteção mútua que guiam relacionamentos hoje. A pergunta que fica ecoando não é se essas tragédias poderiam acontecer novamente, mas quando e onde elas acontecerão. A história humana é cíclica, e os mesmos padrões de intolerância, medo e violência que criaram essas situações continuam se repetindo com variações em diferentes épocas e lugares. Talvez a lição mais importante dessas 7 tragédias seja que o amor, por mais poderoso que seja, não existe no vácuo. Ele está sempre inserido em contextos históricos, sociais e políticos que podem tanto nutri-lo quanto destruí-lo. O amor de Marie Claire por Pierre não conseguiu curá-lo da peste. O amor de Thomas por Eleanor não conseguiu domar as ondas do oceano. O amor de Takeshi por Yuki não conseguiu quebrar tradições seculares. O amor de Ernst por Rebecca não conseguiu derrotar a máquina de guerra nazista. O amor de Sofia por Vireak não conseguiu resistir à Revolução Comunista. O amor de Dmitri por Katarina não conseguiu sobreviver à paranoia stalinista. O amor de Milos por Amira não conseguiu superar o ódio étnico. Em cada caso, forças maiores que os indivíduos envolvidos determinaram o destino final. Isso não diminui a coragem ou a dignidade desses casais, mas nos lembra da fragilidade fundamental da experiência humana diante das grandes correntes da história. Estas 7 histórias ficam marcadas em nossa memória não apenas pela brutalidade de seus detalhes, mas pela universalidade dos sentimentos que as motivaram. O amor que essas pessoas sentiram umas pelas outras transcende as barreiras de tempo, cultura e circunstância. É o mesmo amor que move relacionamentos hoje, com a mesma intensidade, a mesma vulnerabilidade, o mesmo poder de transformar sofrimento em sentido. Ao conhecer essas tragédias, ganhamos uma perspectiva diferente sobre nossos próprios relacionamentos. Os problemas cotidianos que enfrentamos com nossos parceiros parecem menores quando comparados aos desafios extremos que esses casais históricos enfrentaram. Mas também desenvolvemos uma consciência mais aguda sobre como forças externas podem ameaçar vínculos que consideramos inabaláveis. A responsabilidade que carregamos após conhecer essas histórias é dupla. Primeiro, devemos honrar a memória desses casais, não os esquecendo, mantendo vivos seus nomes e suas histórias como lembretes dos custos humanos da intolerância.
Segundo, devemos permanecer vigilantes contra as forças em nossa própria época, que poderiam criar condições similares para outras tragédias. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu a importância dessas histórias, a necessidade de confrontar verdades desconfortáveis sobre nossa humanidade compartilhada. Essas não são apenas tragédias históricas distantes. São espelhos que refletem aspectos de nossa própria natureza que preferimos não examinar. Compartilhe este conteúdo com pessoas que você considera importantes em sua vida. Não porque essas histórias sejam fáceis de digerir, mas precisamente porque não são. Conversas difíceis sobre temas complexos são o que nos mantém conectados à nossa humanidade e vigilantes contra a repetição dos erros do passado. Deixe um comentário sobre qual dessas histórias mais te impactou e por quê. Suas reflexões podem ajudar outras pessoas a processarem essas informações pesadas e encontrarem significado em meio ao horror.